estressado usa uma porção de técnicas, fugindo, usando o álcool, que é o grande do medicamento para o estresse. É a fuga. É uma forma, eu não diria até fuga, é uma forma de aliviar. E resolve? Eu estou sentindo resolve no momento. Mas cria outros problemas. Queria falar que a profissão do médico geralmente é altamente estressante. Então os médicos usam muito bebida e muitas vezes o próprio calmante, né, os benzodiazepinos para se acalmar, como juízes, advogados também, que eu acho. Né? Então no Hospital das Clínicas eu brinquei lá com vários falando assim, vocês só chamam de alcoolismo o paciente que beber mais do que vocês. Se for menos, não é alcoólico. Eu gostaria de trazer uma consideração a respeito disso, que é sabido que o executivo, principalmente o executivo americano, que corresponde ao país mais rico do mundo, onde existe o maior número de executivos bem pagos e tudo mais, vive da cocaína. Ele está aqui dizendo que médicos, que professores e... Nós temos que olhar uma coisa muito lógica e muito prática. A cocaína é uma droga caríssima. Nós não vamos pensar que são os operários que vão consumir cocaína. Todo dia nós estamos vendo a polícia pegando 100, 200 quilos de cocaína. Isso custa uma fortuna. E quem pode comprar isso por uma fortuna são exatamente esses homens que tiveram êxito na vida. Mas nesse sentido, só um minutinho, Ricardo, nesse sentido, eu gostaria de colocar de 3 tipos de ações, mais do ponto de vista preventivo do que reativo, conforme você está falando, que a gente percebe nos executivos hoje, do ponto de vista preventivo. Primeiro, o trabalho no que se refere ao condicionamento físico, né? Porque esse próprio condicionamento físico ajuda a pessoa a suportar uma carga de estresse maior e com mais... Ô, professora, vamos aproveitar o gancho que a senhora está falando sobre atividade física. Eu tenho aqui uma pergunta de Márcia Carneiro, se a atividade física provoca o estresse ou se ela proporciona a cura. Na verdade, o que a gente poderia dizer em relação a essa pergunta, e até de uma maneira mais geral, todas as atividades, no seu excesso, elas podem provocar o estresse. É um estresse. Né? Então, falando da atividade física de uma maneira mais específica, se feita em excesso, ela pode provocar estresse. Por outro lado, se ministrada de uma forma adequada, com orientações adequadas, ela pode ajudar a suportar o estresse com maior adequação, ou seja, a ser um redutor do estresse. Tem algumas coisas que podem ajudar no sentido preventivo, além da questão física que já foi colocada, né? Sim. Uma outra coisa, e que pode certamente agregar ao que você está colocando, é a questão da consciência dos próprios limites, da aceitação, com técnicas de relaxamento, meditação, que hoje, cada vez mais, estão sendo muito utilizadas pelas pessoas. E uma terceira e última vertente, só um minutinho, uma terceira e última vertente é a questão espiritual, né? O desenvolvimento espiritual, hoje, que está sendo um objeto de muita preocupação e muito presente nas pessoas de uma maneira geral, também pode ajudar nesse equilíbrio mais geral do ser humano. Além dessas técnicas de relaxamento citadas pela nossa colega, né, de treinamento, relaxamento progressivo, a técnica de respiração, de meditação e o próprio biofeedback, nós temos também técnicas cognitivas. Então, muitas vezes você pode ensinar o seu paciente, o seu funcionário, a pensar melhor, a ter uma melhor noção de vida, um pensamento positivo, relativização, relativizar as coisas. Essa é a técnica hoje mais usada no formas, mundo. exatamente, as formas de acentuação, direcionamento da atenção. O indivíduo está muito nervoso, de repente ele direciona a atenção dele para um outro fator menos estressante para ele. Então eu acredito que essas técnicas cognitivas e de técnicas de relaxamento, elas vão ter um efeito muito melhor do que a droga, né? Seria o último... Eu lembro... Nós para explicar para isso, coisa, acho que é muito rápido. Eu trabalhei no início da minha vida no Hospital Raul Soares, né, alguns anos. E de tempos em tempos eram internadas lá prostitutas de rua Guaicurus, as mais pobres, as mais julgadas, sem saber ler nem nada, que bebiam. Eu devia lutar para uma mulher dessa parar de beber? Para enfrentar o mundo que elas enfrentam? É muito fácil para mim, que estou no outro mundo. Então eu tratava elas da melhor maneira possível, mas jamais lutei muito para dar um antabuso para ela vomitar na hora que bebesse, porque eu achava que era menos ruim, se eu estivesse no lugar dela, beber do que não beber.
Uma pergunta de telespectadora, Maria Augusta. Ela diz que sofre um estresse todo dia. E quais seriam as técnicas para evitar que isso aconteça? Existem técnicas, você pode utilizar técnicas de relaxamento, né? Técnicas de meditação, técnicas de reavaliação da situação. Você pode reavaliar a situação, observá-la de uma outra maneira, né? Ou mesmo usar técnicas de respiração. Respiração, aí você teria que aprender essas técnicas, né? Teria que dar uma instrução para a telespectadora para poder melhorar esse estresse. Bom, se diz, eu passaria essa pergunta aí para o Galeno, que as explosões de ira que as pessoas têm, que elas são verdadeiras catarses nas pessoas. Realmente é por aí ou isso aí deixa um grande rastro de estresse? Essa ideia, eu tenho a impressão que é uma ideia muito de psicólogo, alguns psiquiatras, e baseado numa teoria freudiana, que, no meu ponto de vista, está errada, né, e está acabando já há muito tempo, que haveria o organismo da gente seriam forças físicas. Então, se eu seguro uma coisa, vai estourar noutra. Isso não tem nada a ver, né? Eu acho que xingar uma pessoa, brigar com uma pessoa, é procurar mais complicação. Jamais eu ensino um paciente meu a enfrentar uma briga e gritar. Isso é coisa primitiva, de menino de 3 anos, se eu mexer aqui ele agride, e de animal. Uma vez apareceu da OAB, um advogado mandado por um grande advogado aí de família, que estava com um revólver para matar a mulher. Então me telefonou e foi lá. E a pergunta que eu fiz foi assim: você provavelmente já teve vários problemas na vida, né? Será que você não tem uma atitude menos primitiva do que essa para usar, né? E expliquei para ele: se sua mulher realmente está te traindo, provavelmente não merece a pena você gastar uma bala com ela e seu nome vir no jornal e tudo. Isso pode estar errado. Aí você vai ser injusto. Jamais explodir. A mãe que briga com o filho, o patrão que xinga o empregado, ele está estressando ele e criando o inimigo. Mas dizem que aquele que guarda, ele tem mais propensões até moléstias cardíacas. Não, mas há maneiras... É o ruminante, como eles chamam. Aquele que engole e depois rumina. Eu escrevi um artigo que chama Diante de uma Provocação. Eu acho que se alguém me agride, o que ele quer? Que eu fique irritado. Eu estou fazendo o que ele quer. Então eu vou elaborar e dar uma saída. Normalmente, quando alguém me critica, eu concordo com ele. A racionalização.